Porque Deus age antes de você ver resultados. Napoleon Hill. O invisível sempre vem antes do visível. Existe um momento silencioso na vida de toda pessoa que prospera. Um momento em que nada parece estar acontecendo. Nenhuma resposta clara, nenhum resultado visível, nenhum sinal concreto. É exatamente aí que a maioria desiste. E é exatamente aí que, segundo os princípios mais profundos ensinados por Napoleon Hill, Deus está mais ativo do que nunca. Antes de qualquer colheita visível, existe um preparo invisível. Antes de qualquer prosperidade externa, existe uma reorganização interna. Antes de qualquer avanço material, existe um alinhamento espiritual que ninguém vê, nem você. Por isso, se você sente que está fazendo tudo certo, mas os resultados ainda não apareceram, este vídeo não é um atraso, é uma explicação. Logo no início, já te peço algo simples e poderoso. Curta, compartilhe e se inscreva. Isso mantém esse tipo de conteúdo vivo, alcançando pessoas que também estão no meio desse processo silencioso que poucos entendem. Napoleon Hill dizia que toda conquista começa na mente, mas o que poucos percebem é que a mente precisa primeiro ser preparada para sustentar aquilo que será manifestado. Deus não entrega resultados para uma estrutura interna que ainda não suporta o peso da bênção, não por castigo, mas por proteção. Muitas pessoas pedem prosperidade, mas ainda pensam como escassez. Pedem abundância, mas carregam culpa, medo ou conflitos internos com dinheiro, sucesso e merecimento. Pedem portas abertas, mas ainda não se tornaram a pessoa capaz de atravessá-las sem se perder. É por isso que Deus age antes de você ver resultados. Ele começa mudando você e só depois muda o cenário. O invisível sempre vem antes do visível, sempre. A semente fica enterrada por um tempo que ninguém vê. Enquanto todos acham que não existe nada ali, a raiz está se formando. E quando a raiz não é forte, a árvore cai no primeiro vento. Napoleon Hill chamava isso de período de incubação. Um intervalo entre a decisão e a manifestação. Entre o pedido e a resposta. Entre o desejo e a materialização. Esse período não é vazio, ele é ativo, mesmo quando parece silencioso. É nesse estágio que Deus começa a ajustar suas crenças, a remover pensamentos contraditórios, a quebrar padrões mentais que sabotariam o resultado final. Muitas vezes você pede algo grande, mas ainda pensa pequeno. E Deus não corrige o pedido, ele corrige o pensador. Enquanto você olha para fora esperando sinais, Deus trabalha dentro, reorganizando emoções, valores e decisões que você ainda nem percebeu. É por isso que a prosperidade verdadeira nunca chega com barulho, ela chega com alinhamento. Antes de mudar sua renda, Deus muda sua relação com o dinheiro. Antes de mudar sua posição, Ele muda sua identidade. Antes de mudar sua realidade, Ele muda sua frequência. Napoleon Hill afirmava que pensamentos dominantes se transformam em realidade, mas esquecem de dizer que antes disso, eles precisam se tornar estáveis. Uma mente instável até pode atrair algo momentaneamente, mas não consegue sustentar. Por isso, tantos ganham e perdem. Por isso, tantos sobem e caem. Por isso, tantos vivem ciclos de avanço e retrocesso. Deus não quer apenas te dar algo. Ele quer te tornar alguém. E isso exige tempo. Se tudo viesse rápido demais, você atribuiria ao acaso. Se viesse sem preparo, você destruiria sem perceber. Se viesse sem maturidade, você perderia sem entender por quê. O silêncio não é abandono, é construção. Quando nada parece estar acontecendo, tudo está sendo organizado. Se hoje você sente que está parado, travado ou esquecido, entenda algo importante. Deus não está atrasado. Ele está trabalhando fora do seu campo de visão. Napoleon Hill ensinava que a fé verdadeira não reage à ausência de sinais.
ela permanece firme mesmo quando não há evidências. Esse é o teste silencioso que quase ninguém passa. No meio dessa jornada, deixa eu te perguntar algo importante e responde nos comentários. Você já viveu um momento em que tudo parecia parado, mas depois percebeu que estava sendo preparado para algo maior? Esse reconhecimento muda tudo. Existe uma razão silenciosa pela qual muitas pessoas fazem afirmações, orações, visualizações e ainda assim não veem resultados imediatos. Não é falta de fé, não é erro no pedido e não é castigo, é desalinhamento interno. Napoleon Hill explicava que o subconsciente aceita apenas aquilo que está em harmonia com as crenças profundas da pessoa. Se existe conflito interno, a manifestação trava. E quando trava, Deus não acelera o processo, ele corrige a base. Deus não entrega prosperidade a uma mente que ainda associa dinheiro à culpa. Não entrega expansão a um coração que ainda teme crescer. Não entrega abundância a quem, no fundo, acredita que vai perder tudo depois. Por isso, muitas vezes, o resultado atrasa, não porque você não merece, mas porque você ainda não se sente digno. E Deus trabalha exatamente aí. Antes de mudar o mundo ao seu redor, Ele muda o diálogo dentro de você. Antes de abrir portas externas, Ele fecha brechas internas. Antes de acelerar o processo, Ele estabiliza sua identidade. Muita gente confunde demora com negação. Mas segundo os princípios que Hill descreveu, a demora quase sempre é reorganização mental e espiritual. Deus age primeiro onde ninguém vê, na sua forma de pensar, na sua forma de reagir, na sua forma de decidir. Observe algo importante. Quando você começa a amadurecer internamente, certas situações começam a desaparecer. Pessoas se afastam. Velhos padrões perdem força. Conflitos antigos deixam de fazer sentido. Isso não é perda, é limpeza. Napoleon Hill dizia que a mente precisa ser desocupada do velho antes de receber o novo. E Deus é especialista em esvaziar o que já não sustenta o futuro que você pediu. Muitos pedem crescimento, mas ainda estão emocionalmente presos a versões antigas de si mesmos. Pedem prosperidade, mas ainda pensam como sobreviventes. Pedem avanço, mas ainda se comportam como quem tem medo de errar. Por isso, Deus permite um tempo de aparente estagnação. Nesse período, Ele observa algo essencial, sua postura sem recompensa imediata. Você continua firme mesmo sem aplauso? Você continua fazendo o certo mesmo sem retorno? Você continua confiando mesmo sem prova? Esse é o verdadeiro teste da fé ensinada por Napoleon Hill. A fé que não depende de resultados visíveis para existir. Quando você passa por esse estágio, algo muda silenciosamente. Sua vibração se estabiliza, sua mente para de oscilar, seu emocional deixa de sabotar. E quando isso acontece, o resultado deixa de ser esforço e passa a ser consequência. Deus não trabalha no tempo da ansiedade, Ele trabalha no tempo da maturidade. Se tudo viesse rápido demais, você confundiria com sorte. Se viesse sem estrutura, você perderia. Se viesse antes da hora, você não sustentaria. É por isso que algumas respostas só chegam depois que você para de implorar e começa a confiar. Napoleon Hill chamava isso de estado mental definitivo. Quando a mente para de oscilar entre esperança e medo. Quando o desejo deixa de ser carência e se torna decisão. Nesse ponto, você já não está pedindo desesperadamente. Você está alinhado. E alinhamento acelera mais do que esforço. Muitas vezes, o silêncio de Deus é a confirmação de que o processo já começou. Quando Ele para de responder externamente, é porque já respondeu internamente. Observe sua própria transformação. Você já não reage como antes, já não se desespera como antes, já não aceita qualquer coisa como antes. Isso é sinal, mesmo que o dinheiro ainda não tenha chegado, mesmo que a oportunidade ainda não tenha aparecido, mesmo que o reconhecimento ainda não seja visível.
A mudança começou, e quando a mudança começa dentro, o externo é questão de tempo. No meio desse processo, poucas pessoas percebem algo poderoso. Deus começa a testar sua capacidade de sustentar silêncio, constância e confiança ao mesmo tempo. Quem passa por isso nunca mais volta ao ponto inicial. Porque Deus age antes de você ver resultados. Napoleon Hill: o invisível sempre vem antes do visível. Existe um momento silencioso na vida de toda pessoa que prospera. Um momento em que nada parece estar acontecendo. Existe um ponto decisivo no processo espiritual e mental que Napoleon Hill descrevia de forma indireta, mas extremamente clara para quem sabe ler nas entrelinhas. É o momento em que o resultado ainda não apareceu, mas já foi autorizado. Nesse estágio, Deus já respondeu, a mente já foi ajustada, a identidade já foi alinhada, o campo já foi preparado. O que falta não é ação divina, é apenas o encaixe final das circunstâncias. A maioria das pessoas falha exatamente aqui. Desistem quando estão mais perto do que imaginam. Soltam a fé quando o invisível já fez todo o trabalho pesado. Napoleon Hill alertava que a manifestação não acontece quando você pede, mas quando você se torna compatível com aquilo que pediu. E compatibilidade não se mede por emoção momentânea, mas por constância interna. Quando Deus age antes de você ver resultados, Ele está observando algo crucial. Se você já consegue se manter estável, mesmo sem confirmação externa. Porque quem depende do resultado para acreditar não sustenta o resultado quando ele chega. É por isso que nesse estágio você começa a sentir algo estranho. Uma mistura de calma com expectativa. Uma paz que não depende de prova. Uma certeza silenciosa que não sabe explicar. Esse é um dos sinais mais claros de que o processo já passou da fase do pedido. Deus começa a retirar a ansiedade. E onde não há ansiedade, não há sabotagem. Napoleon Hill dizia que o medo é o maior bloqueador da riqueza, mas o medo só perde força quando a mente já foi reprogramada. Por isso, Deus trabalha primeiro na sua reação emocional. Se você ainda entra em pânico com a ausência de sinais, o processo não terminou. Mas se você consegue permanecer firme mesmo no silêncio, a resposta está próxima. Outro sinal importante é que você para de falar demais sobre seus planos. Para de explicar, para de se justificar, para de buscar validação externa. Isso acontece porque, internamente, você já não precisa provar nada. Deus começa a fechar ciclos antigos. Algumas portas se fecham sem dor. Algumas pessoas se afastam sem conflito. Algumas oportunidades desaparecem sem deixar saudade. Nada disso é perda, é foco. Napoleon Hill afirmava que a mente precisa de clareza absoluta para manifestar com força. E clareza só surge quando o excesso é removido. Quando o resultado ainda não apareceu, mas já foi autorizado, você começa a sentir menos urgência e mais direção. Menos desespero e mais precisão. Menos confusão e mais silêncio interior. Nesse ponto, qualquer resultado que chegue será sustentado, porque você já não depende dele para se sentir completo. Deus nunca entrega algo para preencher um vazio. Ele entrega para expandir algo que já está inteiro. Esse é o erro de muitos. Querem que o resultado resolva o que ainda não foi resolvido por dentro. Mas Deus não funciona assim. Ele ajusta o interior primeiro. Depois, o exterior apenas acompanha. Napoleon Hill ensinava que a persistência silenciosa é a assinatura dos que vencem. Não a persistência ansiosa, mas a persistência calma. Quando você chega nesse estágio, o tempo deixa de ser inimigo. Você não corre mais atrás, você caminha alinhado. E quando a mente entra nesse estado, o resultado se aproxima quase sem aviso. Não vem com barulho, não vem com espetáculo, vem com naturalidade. É por isso que muitas pessoas dizem, quando aconteceu, parecia normal. Mas não foi normal, foi construído. Você não vê o trabalho invisível, mas você sente quando ele termina.
Se hoje você está nesse ponto, sem resultados visíveis, mas com uma paz diferente dentro, isso não é estagnação, é confirmação. A maior armadilha depois que Deus já agiu é tentar acelerar com ansiedade aquilo que só responde à confiança. Quando você tenta forçar o tempo, você desalinha a mente. Quando tenta controlar o processo, você reabre o medo. Quando tenta ajudar demais, você interfere. Napoleon Hill ensinava que a fé verdadeira não dá ordens ao tempo. Ela apenas permanece firme na decisão. Se Deus já começou, sua função agora é não atrapalhar. E como se faz isso? Primeiro, pare de testar o processo. Pare de procurar sinais todos os dias. Pare de medir o progresso com base na ausência de resultados visíveis. O invisível não responde à pressa. Segundo, mantenha sua rotina emocional estável. Não oscile entre esperança e frustração. Não suba quando acredita e caia quando não vê. Deus trabalha com constância, não com picos emocionais. Terceiro, cuide do que você pensa quando ninguém está ouvindo. O diálogo interno precisa estar alinhado com o resultado, não com o medo. Napoleon Hill dizia que o subconsciente escuta tudo, inclusive aquilo que você acha que não importa. Outro ponto essencial: não volte a conversar com versões antigas de si mesmo. Não reabra ciclos emocionais. Não reviva padrões mentais que Deus já começou a remover. O processo de prosperidade não é apenas adicionar coisas novas, é sustentar a nova identidade sem recuar. Se você continuar fazendo o que sempre fez, pensando como sempre pensou e reagindo como sempre reagiu, o processo trava. Mas se você sustenta o alinhamento, mesmo sem confirmação, a manifestação se torna inevitável. Deus não abandona processos que Ele mesmo iniciou, mas Ele respeita sua liberdade de desalinhar. Por isso, permaneça, mesmo sem prova, mesmo sem sinal, mesmo sem resultado visível. O invisível já foi ajustado. O visível apenas acompanha. Se você chegou até aqui, curta, compartilhe e se inscreva. Esse tipo de conteúdo não é comum e só continua existindo quando encontra pessoas preparadas para recebê-lo. Se esse conteúdo falou com você em um nível mais profundo, talvez não seja por acaso. Existe um espaço reservado para quem sente que está nesse processo silencioso de preparação, um lugar para aprofundar, alinhar a mente e fortalecer a fé longe do ruído externo. A área de membros é para quem entende que prosperidade não começa no dinheiro, começa na consciência. Fique à vontade para fazer parte, no seu tempo, quando sentir que é o momento certo. Existe um erro silencioso que bloqueia muitas manifestações depois que Deus já agiu no invisível. Não é falta de fé, não é pensamento negativo consciente, é inconstância emocional disfarçada de esperança. A pessoa acredita hoje, duvida amanhã, confia de manhã, se frustra à noite. Declara fé em público, mas dialoga medo em silêncio. Napoleon Hill ensinava que a mente precisa de ordens claras e contínuas para produzir resultados. O subconsciente não responde a pedidos confusos. Ele responde àquilo que é repetido com convicção. Por isso, quando Deus age antes de você ver resultados, a responsabilidade muda de lugar. Não é mais sobre pedir, é sobre sustentar. Sustentar a decisão. Sustentar a identidade, sustentar a frequência. O primeiro exercício é simples, mas profundo. Pare de revisar mentalmente o passado tentando entender por que demorou tanto. Toda vez que você revisita a frustração, você alimenta a vibração antiga. O passado não explica o processo. Ele apenas mostra quem você já não é. O segundo exercício é ajustar o diálogo interno quando o silêncio aparece. Em vez de perguntar por que ainda não aconteceu, substitua por o que em mim já mudou desde que comecei esse processo. Essa pergunta realinha a mente imediatamente. O terceiro exercício é espiritual
e prático ao mesmo tempo. Agradeça antes de ver. Não como quem finge que já recebeu, mas como quem reconhece que o invisível já foi ajustado. Gratidão antes do resultado não acelera Deus. Ela acelera você. Napoleon Hill dizia que a gratidão é uma das emoções mais poderosas para alinhar o subconsciente, porque ela dissolve o medo sem confronto. Quando você agradece, o medo perde voz. Outro ponto essencial é parar de medir sua evolução pelo ambiente externo. O ambiente sempre vem depois. Primeiro muda o observador, depois o cenário. Se você hoje reage diferente ao mesmo problema, isso já é resultado. Se você pensa diferente diante da mesma escassez, isso já é colheita inicial. A prosperidade não começa no dinheiro. Ela começa na estabilidade emocional diante da incerteza. Deus confia resultados grandes a quem não entra em colapso no silêncio. Por isso, se você quer sustentar o alinhamento, evite 3 coisas: comparação, pressa e explicações excessivas. Comparação rouba foco. Pressa cria ansiedade. Explicação demais revela insegurança. Quando o processo está ativo, menos é mais. Outro exercício poderoso é revisar suas decisões diárias. Pequenas escolhas mostram se sua identidade já mudou. Você decide com medo ou com clareza? Você age para evitar perda ou para expandir? Você escolhe por impulso ou por convicção? O resultado final sempre obedece ao padrão das pequenas decisões. Napoleon Hill afirmava que o sucesso não é um evento, é um hábito mental sustentado ao longo do tempo. Se você mantém o hábito interno, o evento externo acontece. Existe também um sinal espiritual claro de que Deus já agiu, quando você para de pedir sinais. A fé madura não negocia com o tempo, ela descansa na decisão. Nesse ponto, você não está esperando algo acontecer, você está permitindo que aconteça. Permissão é diferente de expectativa. Expectativa pressiona. Permissão confia. E confiança estabiliza a mente. Se você sente que chegou nesse estágio, não volte atrás tentando sentir mais fé. A fé não se força, ela se sustenta, apenas permaneça. Faça o que precisa ser feito hoje. Cuide da sua mente hoje, alinhe seu pensamento hoje. O amanhã se organiza sozinho quando o hoje está em ordem. E lembre-se, Deus não trabalha com ansiedade, mas Ele responde com precisão. Quando o resultado chegar, não será um choque, será um encaixe. Você vai reconhecer não pelo tamanho, mas pela naturalidade, porque aquilo que nasce do alinhamento não causa confusão, causa clareza. Se esse conteúdo falou com você em um nível mais profundo, talvez não seja por acaso. Existe um espaço reservado para quem sente que está nesse processo silencioso de preparação, um lugar para aprofundar, alinhar a mente e fortalecer a fé longe do ruído externo. A área de membros é para quem entende que prosperidade não começa no dinheiro, começa na consciência. Fique à vontade para fazer parte. No seu tempo, quando sentir que é o momento certo. Existe um erro silencioso que bloqueia muitas manifestações depois que Deus já agiu no invisível. Não é falta de fé, não é pensamento negativo consciente, é inconstância emocional disfarçada de esperança. A pessoa acredita hoje, duvida amanhã, confia de manhã, se frustra à noite, declara fé em público, mas dialoga medo em silêncio. Napoleon Hill ensinava que a mente precisa de ordens claras e contínuas para produzir resultados. O subconsciente não responde a pedidos confusos. Ele responde àquilo que é repetido com convicção. Por isso, quando Deus age antes de você ver resultados, a responsabilidade muda de lugar. Não é mais sobre pedir, é sobre sustentar. Sustentar a decisão. Sustentar a identidade, sustentar a frequência. O primeiro exercício é simples, mas profundo. Pare de revisar mentalmente o passado tentando entender por que demorou tanto.
Toda vez que você revisita a frustração, você alimenta a vibração antiga. O passado não explica o processo. Ele apenas mostra quem você já não é. O segundo exercício é ajustar o diálogo interno quando o silêncio aparece. Em vez de perguntar por que ainda não aconteceu, substitua por o que em mim já mudou desde que comecei esse processo. Essa pergunta realinha a mente imediatamente. O terceiro exercício é espiritual e prático ao mesmo tempo. Agradeça antes de ver. Não como quem finge que já recebeu, mas como quem reconhece que o invisível já foi ajustado. Gratidão antes do resultado não acelera Deus. Ela acelera você. Napoleon Hill dizia que a gratidão é uma das emoções mais poderosas para alinhar o subconsciente, porque ela dissolve o medo sem confronto. Quando você agradece, o medo perde voz. Outro ponto essencial é parar de medir sua evolução pelo ambiente externo. O ambiente sempre vem depois. Primeiro muda o observador, depois o cenário. Se você hoje reage diferente ao mesmo problema, isso já é resultado. Se você pensa diferente diante da mesma escassez, isso já é colheita inicial. A prosperidade não começa no dinheiro. Ela começa na estabilidade emocional diante da incerteza. Deus confia resultados grandes a quem não entra em colapso no silêncio. Por isso, se você quer sustentar o alinhamento, evite 3 coisas: comparação, pressa e explicações excessivas. Comparação rouba foco. Pressa cria ansiedade. Explicação demais revela insegurança. Quando o processo está ativo, menos é mais. Outro exercício poderoso é revisar suas decisões diárias. Pequenas escolhas mostram se sua identidade já mudou. Você decide com medo ou com clareza? Você age para evitar perda ou para expandir? Você escolhe por impulso ou por convicção? O resultado final sempre obedece ao padrão das pequenas decisões. Napoleon Hill afirmava que o sucesso não é um evento, é um hábito mental sustentado ao longo do tempo. Se você mantém o hábito interno, o evento externo acontece. Existe também um sinal espiritual claro de que Deus já agiu, quando você para de pedir sinais. A fé madura não negocia com o tempo, ela descansa na decisão. Nesse ponto, você não está esperando algo acontecer, você está permitindo que aconteça. Permissão é diferente de expectativa. Expectativa pressiona. Permissão confia. E confiança estabiliza a mente. Se você sente que chegou nesse estágio, não volte atrás tentando sentir mais fé. A fé não se força, ela se sustenta, apenas permaneça. Faça o que precisa ser feito hoje. Cuide da sua mente hoje, alinhe seu pensamento hoje. O amanhã se organiza sozinho quando o hoje está em ordem. E lembre-se, Deus não trabalha com ansiedade, mas Ele responde com precisão. Quando o resultado chegar, não será um choque, será um encaixe. Você vai reconhecer não pelo tamanho, mas pela naturalidade, porque aquilo que nasce do alinhamento não causa confusão, causa clareza. Se esse conteúdo falou com você em um nível mais profundo, talvez não seja por acaso. Existe um espaço reservado para quem sente que está nesse processo silencioso de preparação, um lugar para aprofundar, alinhar a mente e fortalecer a fé longe do ruído externo. A área de membros é para quem entende que prosperidade não começa no dinheiro, começa na consciência. Fique à vontade para fazer parte, no seu tempo, quando sentir que é o momento certo. Existe um erro silencioso que bloqueia muitas manifestações depois que Deus já agiu no invisível. Não é falta de fé, não é pensamento negativo consciente, é inconstância emocional disfarçada de esperança. A pessoa acredita hoje, duvida amanhã, confia de manhã, se frustra à noite. Declara fé em público, mas dialoga medo em silêncio. Napoleon Hill ensinava que a mente precisa de ordens claras e contínuas para produzir resultados.
O subconsciente não responde a pedidos confusos. Ele responde àquilo que é repetido com convicção. Por isso, quando Deus age antes de você ver resultados, a responsabilidade muda de lugar. Não é mais sobre pedir, é sobre sustentar. Sustentar a decisão, sustentar a identidade, sustentar a frequência. O primeiro exercício é simples, mas profundo. Pare de revisar mentalmente o passado, tentando entender por que demorou tanto. Toda vez que você revisita a frustração, você alimenta a vibração antiga. O passado não explica o processo. Ele apenas mostra quem você já não é. O segundo exercício é ajustar o diálogo interno quando o silêncio aparece. Em vez de perguntar por que ainda não aconteceu, substitua por o que em mim já mudou desde que comecei esse processo. Essa pergunta realinha a mente imediatamente. O terceiro exercício é espiritual e prático ao mesmo tempo. Agradeça antes de ver. Não como quem finge que já recebeu, mas como quem reconhece que o invisível já foi ajustado. Gratidão antes do resultado não acelera Deus. Ela acelera você. Napoleon Hill dizia que a gratidão é uma das emoções mais poderosas para alinhar o subconsciente, porque ela dissolve o medo sem confronto. Quando você agradece, o medo perde voz. Outro ponto essencial é parar de medir sua evolução pelo ambiente externo. O ambiente sempre vem depois. Primeiro muda o observador, depois o cenário. Se você hoje reage diferente ao mesmo problema, isso já é resultado. Se você pensa diferente diante da mesma escassez, isso já é colheita inicial. A prosperidade não começa no dinheiro. Ela começa na estabilidade emocional diante da incerteza. Deus confia resultados grandes a quem não entra em colapso no silêncio. Por isso, se você quer sustentar o alinhamento, evite 3 coisas: comparação, pressa e explicações excessivas. Comparação rouba foco, pressa cria ansiedade, explicação demais revela insegurança. Quando o processo está ativo, menos é mais. Outro exercício poderoso é revisar suas decisões diárias. Pequenas escolhas mostram se sua identidade já mudou. Você decide com medo ou com clareza? Você age para evitar perda ou para expandir? Você escolhe por impulso ou por convicção? O resultado final sempre obedece ao padrão das pequenas decisões. Napoleon Hill afirmava que o sucesso não é um evento, é um hábito mental sustentado ao longo do tempo. Se você mantém o hábito interno, o evento externo acontece. Existe também um sinal espiritual claro de que Deus já agiu, quando você para de pedir sinais. A fé madura não negocia com o tempo, ela descansa na decisão. Nesse ponto, você não está esperando algo acontecer, você está permitindo que aconteça. Permissão é diferente de expectativa. Expectativa pressiona. Permissão confia. E confiança estabiliza a mente. Se você sente que chegou nesse estágio, não volte atrás tentando sentir mais fé. A fé não se força, ela se sustenta, apenas permaneça. Faça o que precisa ser feito hoje. Cuide da sua mente hoje, alinhe seu pensamento hoje. O amanhã se organiza sozinho quando o hoje está em ordem. E lembre-se, Deus não trabalha com ansiedade, mas Ele responde com precisão. Quando o resultado chegar, não será um choque, será um encaixe. Você vai reconhecer não pelo tamanho, mas pela naturalidade, porque aquilo que nasce do alinhamento não causa confusão, causa clareza. Se esse conteúdo falou com você em um nível mais profundo, talvez não seja por acaso. Existe um espaço reservado para quem sente que está nesse processo silencioso de preparação, um lugar para aprofundar, alinhar a mente e fortalecer a fé longe do ruído externo. A área de membros é para quem entende que prosperidade não começa no dinheiro, começa na consciência.
Fique à vontade para fazer parte, no seu tempo, quando sentir que é o momento certo. Existe um erro silencioso que bloqueia muitas manifestações depois que Deus já agiu no invisível. Não é falta de fé, não é pensamento negativo consciente, é inconstância emocional disfarçada de esperança. A pessoa acredita hoje, duvida amanhã, confia de manhã, se frustra à noite. Declara fé em público, mas dialoga medo em silêncio. Napoleon Hill ensinava que a mente precisa de ordens claras e contínuas para produzir resultados. O subconsciente não responde a pedidos confusos. Ele responde àquilo que é repetido com convicção. Por isso, quando Deus age antes de você ver resultados, a responsabilidade muda de lugar. Não é mais sobre pedir, é sobre sustentar. Sustentar a decisão. Sustentar a identidade. Afirmações para sustentar o processo. Até o resultado. Agora não escute apenas com a mente. Permita que essas palavras se acomodem no seu interior. Sem esforço, sem tensão, sem pressa. Você não precisa repetir em voz alta. Basta permitir que cada afirmação encontre espaço dentro de você. Eu confio no tempo do invisível, porque sei que ele constrói o visível com precisão. Eu permaneço estável, mesmo quando não vejo sinais externos, porque minha base já está alinhada. Eu não confundo silêncio com ausência, nem demora com negação. O que precisa ser ajustado em mim já está sendo ajustado. Minha mente está aprendendo a sustentar aquilo que pedi. Eu libero a ansiedade e mantenho a decisão. Eu não corro atrás do resultado, eu caminho em direção ao alinhamento. Aquilo que Deus começou em mim não será interrompido. Eu não volto a padrões antigos para aliviar insegurança momentânea. Minha fé não depende de provas externas. Eu me torno compatível com aquilo que desejo viver. Minha identidade se fortalece antes que a recompensa apareça. Eu confio no processo mesmo quando não entendo os detalhes. O invisível já está em movimento a meu favor. Eu descanso na certeza de que nada está fora de ordem. O tempo trabalha comigo, não contra mim. Eu permaneço firme, calmo e consciente. O resultado chega no momento em que minha mente está pronta para sustentá-lo. Nada está atrasado. Nada está perdido. Nada está fora do controle. Permaneça alguns segundos nesse estado, sem pedir, sem exigir, sem negociar. Apenas permaneça. Se você sente que esse tipo de conteúdo toca algo mais profundo em você, talvez seja porque seu processo também não é superficial. Existe um espaço reservado para quem deseja ir além do vídeo, além do ruído, além da pressa. O canal de membros é para quem entende que prosperidade começa na consciência, se sustenta na mente e se manifesta com maturidade. Não é para todos, e tudo bem. Mas se em algum momento você sentir que é o seu tempo de aprofundar, o espaço está aberto, com calma, respeito e propósito.